Contabilidade geral, demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados. Agora a gente vai falar sobre a demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados, DMPL, e também outras características relativas aí ao patrimônio líquido e as contas que aparecem aí nesse grupo. Nessa primeira tela, a gente vai falar da DLPA, que na verdade faz parte da DMPL. Na verdade elas são demonstrações meio híbridas, assim. O que acontece, né? Contar a história dessa demonstração das duas. A DLPA e a DMPL, elas passaram a ser demonstrações únicas. O que aconteceu? A gente tem, na verdade, lá na 6.404, a exigência da DLPA, no artigo 176. E a CVM já exigia para as sociedades anônimas, então, a DMPL, que é uma demonstração muito maior, muito mais abrangente. Então, todo mundo, meio assim que por consenso, passou a fazer a DMPL, que já continha a DLPA. E aí, o CPC 26 colocou também a DMPL, que também contém a DRA, que é uma demonstração que faz a conciliação, né, de algumas contas, como por exemplo ajuste de avaliação patrimonial e outros resultados abrangentes. Logo, quando a gente fala de demonstrações contábeis, todo mundo coloca no conjunto de demonstrações contábeis a DMPL, ao invés da DLPA. Então, a gente fala da DLPA, fala da DMPL, já que a DLPA está inserida na DMPL. Então, falando aqui da DLPA, que é a coluna da DMPL, a gente tem o quê? Primeiro, esse saldo ali inicial, e ajustes de exercícios anteriores, ou seja, situações que não puderam ser corrigidas e que agora, né, nesse período, elas têm que ser evidenciadas. Pode ser uma questão relativa à depreciação, por exemplo, algum tipo de situação que tem que ser, que vai corrigir o lucro. E aí a DLPA, basicamente, ela serve para demonstrar essa distribuição do lucro. Deixa eu até colocar aqui. Então, essa coluna que aparece dentro da DMPL, e na verdade, sim, também, se perguntarem qual que é a diferença entre... dá para colocar as duas demonstrações separadas? Dá, né? Qual seria a diferença básica entre a DLPA e a DMPL? A DLPA, ela evidencia a distribuição do lucro do período. Qual que é o nome, né? DLPA, demonstração do lucro e prejuízos acumulados. A gente não tem mais hoje a figura de lucro acumulado, a gente só tem lucro do período, mas ela faz essa distribuição do lucro do período. E se você for comparar a DLPA com a DMPL é muito mais ampla, porque ela faz a movimentação de todas as contas do patrimônio líquido. Então, eu quero entender para não ter perigo de eu errar. E eu já vi gente errando, né? Uma questão simplesinha que tentava diferenciar essas duas demonstrações. A DMPL, ela é muito mais ampla, pegando todas as contas. Aqui, por exemplo, não vai aparecer integralização de capital na DLPA. Porque o que tem a ver capital com lucro? Já na DMPL, vai aparecer. Então, só para você entender qual que é a diferença dessas duas. Agora, quando a DLPA está dentro da DMPL, aí sim ela compõe lá a coluninha, e aí, junto lá com o bandão, vai aparecer a integralização de capital dentro da DMPL. Reversões de reservas. Essas reversões de reservas para compor o lucro novamente, que é o caso, a gente vai conversar, da reserva para contingência, que ela vai ser revertida caso não tenha sido utilizada, ou de reserva estatutária, por exemplo, e aí depois o saldo vai ser distribuído novamente, mesmo que a reserva seja composta novamente para destinação do lucro do período atual. O lucro
né, que a gente vai ter no período atual, aqui, e aí a proposta atual, reserva legal, aquele 5%, reserva estatutária, conforme está no estatuto, e os outros valores que devem ser distribuídos, assim como o dividendo mínimo ou o que for aí proposto conforme o estatuto. Então, essa DLPA nada mais é do que você pegar o seu lucro do período, fazer os ajustes necessários com base em reversões e algumas questões e distribuir. O que a gente tem então nessa questão? Aquela figurinha que eu tinha ali, ela está pautada no artigo 186, ela só é uma questão gráfica, e aí ela tem esses pontos, né? O saldo no início, os ajustes de exercícios anteriores, a reversão das reservas, a parcela correspondente à realização da reavaliação. Ah, mas isso aqui não existe mais. Pois é, existe, né? Sempre a gente acha que não existe, mas existe. Se duvidar, alguma empresa ainda tem. Ah, mas faz milhões de anos que mudou. E aí a gente tem ainda a contabilidade bancária, que sempre pode surpreender você. Mas lá no edital não está a contabilidade bancária. Ah, mas não sei, pode aparecer a contabilidade de um banco, tinha lá reserva de reavaliação. Então existe. E eles usam a 6404 sem modificações, uma coisa louca assim. Então, você está me falando que tem gente que não migrou? Tem. Por isso que a gente pode sempre afirmar que na contabilidade você pode se preparar para tudo nesse mundo. E mesmo fora a contabilidade bancária, eu ainda estou desconfiada que, se duvidar, alguém ainda tem reserva de reavaliação. É uma coisa muito, muito doida, sem denegrir a contabilidade. Resultado líquido do período, as compensações de prejuízo eventuais, né, com reserva, por exemplo, destinação do lucro do período, lucros distribuídos e as parcelas de lucro incorporadas ao capital. E aí, assim, eventuais saldos no final do período. Alguns ajustes que podem ser exemplos aqui, né? Como ajustes serão considerados apenas os decorrentes de efeito de mudança de critério contábil. Consulplan adorava mudança de critério contábil. Eu odeio qualquer método que não seja linha reta de depreciação. Ia do linha reta para a soma dos dígitos, ia de linha reta para aquele horas trabalhadas, e aí isso dava impacto nas demonstrações contábeis. Então esses, pelo menos assim, não falando mal, né? Mas é até legal para a gente saber o que pode acontecer. Isso é uma coisa que pode dar impacto, por exemplo, na DLPA ou na DMPL. Dependendo, né, da demonstração que eles peçam, você vai ter que fazer esse tipo de ajuste, né, de um exercício para o outro. E aí, se eles pedirem, olha, favor, não pedem favor, não a Consulplan, estou falando, mas a banca que fizer o exame pode, quais são os ajustes que terão que ser realizados na DLPA ou na DMPL. Esse é um exemplo, foi de linha reta para a soma dos dígitos, e aí mudou o valor da depreciação. Então, você vai ter que fazer o cálculo e evidenciar isso em ajustes de exercícios anteriores. É que eu lembro da Consulplan porque eu não sei como eles gostavam tanto de fazer esse tipo de ajuste. E é legal porque, se você pegar os exames, você consegue ver como tinha essas questões, né? E elas eram bem grandes e você pode treinar bastante para fazer. Ou ainda da retificação de erro imputável a determinado exercício anterior que não possa ser atribuídos a fatos subsequentes. Esse ficava bem claro, né? Eles falavam do ano de, 2016 para 2017, foi verificado que aconteceu alguma coisa assim. Do ano de 2014 para 2013, então eles sempre dão essa dica, né? Que era para anos para trás, então não pode ser para exercício subsequente. A DLPA também evidencia o destino no lucro, havendo saldos, sobras, de valores não distribuídos, essas sobras serão adicionadas ao lucro do exercício atual. No caso, vai ter que ficar para as reservas, né? Ele tem que ser totalmente distribuído, porque não pode ficar, né, para
para o valor atual. Reserva legal. De acordo com a reserva de lucro, né, do lucro líquido do exercício, 5% serão aplicados antes de qualquer destinação, que não deverá exceder 20% do capital. Não pode, então 2 percentuais que precisam ser observados. Tem por finalidade assegurar a integridade do capital social e somente poderá ser utilizada para compensar prejuízos ou aumentar capital. Isso também é uma coisa bacana para vocês grifarem. Eventual questão: qual é a finalidade da reserva legal? 2 coisas, né? 3 na verdade. Integridade do capital, uma. Outra, compensar prejuízos, e a outra, aumentar capital. E aí essas questões. Só que, né, dá várias questões. O percentual de 5% e não pode também exceder a 20% do capital social. Isso é uma atenção especial que é preciso tomar. Reserva estatutária. Então, como o nome já prevê, precisa estar prevista no estatuto social, que é a mesma coisa que o contrato, só que para sociedades anônimas. São aquelas que estão previstas no estatuto, onde deverá constar critérios para determinar a parcela anual do lucro líquido, que serão destinados à sua constituição. Por exemplo, renovação de máquinas e equipamentos. Então, esses valores também eventualmente podem ser questionados, já devem estar pré-fixados. Caso não estejam pré-fixados, a diretoria da companhia definiu que o valor da reserva estatutária deve ser tanto. Isso é uma possibilidade de questão. E aqui, a questão pode ser, da reserva estatutária, ela pode ser usada para qualquer coisa. Ele colocou ali que é renovação de máquinas e equipamentos. Pode ser utilizada para a empresa fazer uma renovação, uma expansão, a compra de um novo imóvel. A reserva estatutária é destinada de acordo com o que a empresa definir. Ela que vai dizer para que vai usar aquele determinado valor. Reserva para contingência. Uma reserva bem legal essa aqui. Parte do lucro líquido destinado à formação de reserva com finalidade de compensar, e aí aqui, ó, deixar aqui uma palavra legal para vocês, em exercício futuro, a diminuição do lucro decorrente de perda julgada provável. Então, a contingência aqui, contingência, ela está relacionada com o futuro, que é diferente de passivos ou ativos, né? Nossa. Ativos ou passivos contingentes que estão relacionados com passado. Então, a empresa pode ter uma ação de ativos contingentes ou eventuais, né, ativos contingentes ou passivos contingentes, que é o mais comum, que são questões do passado. Um dano ambiental que ela cometeu, ou ação trabalhista, ou a reserva para contingência aqui, ela está relacionada com o futuro, que é uma eventual questão que ela pode ter de uma seca, ela pode ter uma questão assim de ter um problema na empresa. Então ela está guardando um recurso para que ela possa lidar com essa perda. E se ela não tiver esse problema, no outro ano, essa perda não se concretizou, ela vai desfazer a reserva e ela pode, de novo, no mesmo valor, fazer a composição da reserva. Coisa que ela não pode fazer com o passivo. Ela vai poder ficar desfazendo a ação trabalhista? Não, a não ser que ela vá lá e pague. E aí se mete em confusão de novo, e aí vai lá e pague de novo. Assim ela vai poder ficar desfazendo a ação trabalhista. Agora, se ela não teve problema de seca, de enchente, se ela não teve a reserva utilizada, ela desfaz e compõe novamente. Então essa é a diferença da provisão, né, da reserva no PL para a reserva no passivo. É a questão da incerteza relacionada com o fato. Nas duas existe,
né, a incerteza, só que no passivo ela já contraiu a dívida no passado e no PL ela está olhando para o futuro, ela está se resguardando. Que bonito isso, né? Você se resguardando. Mesma coisa que você estivesse guardando um dinheirinho para alguma coisa que dê errado e no passivo já deu errado, você já viu que vai ter que sair o dinheiro. É isso a diferença. Reserva de incentivo fiscal. A Assembleia Geral poderá, por proposta dos órgãos de administração, destinar para a reserva de incentivos fiscais a parcela do lucro decorrente de doações ou subvenções governamentais. Então aqui é quando ela recebe, né, algo do governo, algo que também é do governo, né, de um estado, para que ela possa ficar naquela determinada região, ou ela deixa de pagar alguma coisa. Então essa é uma reserva de incentivo fiscal. Normalmente eles só colocam, né, essas reservas, mas as que tem mais a que tem mais particularidade, obviamente, é a reserva legal, que é aqueles 2 percentuais, e também para que é utilizada. Então a gente sempre precisa ficar focando naquela questão. Proposta de administração para destinação do lucro. O que acontece? A reserva de lucro para expansão, conhecida como reserva orçamentária. Também o próprio nome já indica, né? Você tem um determinado orçamento. A parcela do lucro líquido poderá ser tida para a expansão da empresa quando prevista no orçamento de capital. Ali foi colocado, né, do capital, aprovado em Assembleia Geral, é de capital. Então esse valor só pode ser utilizado para expansão, tá? Destinado para expansão. Como a reserva legal tem aquelas destinações, essa reserva para expansão também só pode ser utilizada para a questão, né, de expansão da empresa. Já a reserva, qual que era aquela reserva estatutária? É que eu estou olhando ali reserva para expansão e daí não consegui lembrar. A estatutária, ela tem a liberdade, né? O estatuto prevê o valor e existe a liberdade de utilização conforme, né, a empresa desejar. No caso lá, a gente tinha falado de compra de móveis, máquinas, podia ser um imóvel, e aqui já é expansão da entidade com base em um orçamento. Então, algumas têm definições bastante específicas. Reserva de lucros a realizar. Eu acho essa aqui também bastante interessante e plausível, né, de ser cobrada. Pode haver parte do lucro líquido que ainda não foi realizada. Por isso, reservas de lucro a realizar, ela poderá ser deduzida do lucro líquido do exercício, sendo revertidas em exercícios futuros em que houver realização financeira. A situação que pode ocorrer é que uma empresa, ela pode ter muita venda a prazo e ela vê que isso não se converte em recebimento. Então, ela pode criar uma reserva de lucro a realizar. E aí, esse valor fica lá no passivo, indicando, né, nessa empresa em específico, eu nunca vi isso na minha vida. Pois é. Já falei, em contabilidade tem umas coisas assim que a gente fala, nossa, negócio esquisito, né? E indicando, né, que aquele lucro ainda está a realizar, porque daí você fica lá na DRE com venda de 10 milhões e no teu caixa e equivalentes, né, banco e aplicações de curto prazo, você tem R$1. O que acontece? Você vendeu tanto a prazo e nunca recebeu. Aí você pode fazer uma reserva de lucro a realizar, porque você sabe que aqueles valores no futuro vão se realizar. Então também, se perguntou qual é a relação de reserva de lucros a realizar com a conta de receitas. Ela representa um recebimento futuro que ainda não se realizou devido às vendas a prazo ou ao reconhecimento de vendas que ocorrerão em um futuro próximo, alguma coisa assim. É um artifício que é utilizado muito mais do que a gente imagina, né? Provavelmente, em empresas que tenham como cultura fazer vendas a prazo, alguma coisa assim. Essas coisas acontecem assim e a gente nem imagina que isso acontece. Transferência do lucro líquido para dividendo. Parte do lucro que se destina aos acionistas da companhia denomina-se dividendos. Então é feito, né, esse valor aí para que eles possam tirar uma parte do lucro para eles. E aí,
Só voltando aqui nesse slide, que ficou esse pouquinho, a gente vai ter essa questão da provisão, né, para pagamento, dividendos a pagar. E esse valor é um dos poucos dividendos a pagar. Esse valor de dividendos a pagar, a gente estava falando de PL, esse valor aqui, ele é passivo circulante. Então, ele vai compor as contas de dívidas, não vai ficar aqui no PL. Quando você fizer todas as distribuições, esse valor vai lá para o passivo circulante. E depois vai ser um desembolso de caixa pela transferência, né, desse valor para os sócios. E aí, substituição, então, da DLPA pela DMPL, que, na verdade, são as duas demonstrações ao mesmo tempo. De acordo com o parágrafo 2º do artigo 186 da 6404, a DLPA poderá ser incluída na DMPL, se elaborada e divulgada pela companhia, pois não inclui somente o movimento da conta de lucros ou prejuízos acumulados, mas também o de todas as demais contas do PL, então uma visão muito mais abrangente. E aí, só para vocês darem uma olhadinha, como ela é maior, e está aqui nossa querida e pequenininha DLPA. Ela, depois, se por um acaso, né, eu for fazer, uma vez, faz muito tempo, caiu uma que vinha várias, assim, DMPLs para fazer, né, no CFC, e aí indicar, né, qual que era a relação das contas. Por exemplo, se eu tenho aqui a reserva legal, eu preciso achar linha com coluna aqui na DLPA. E aí eu vou fazendo essa distribuição. Lembra que ali na figura da DLPA eu tinha retificação de exercícios anteriores? Então eu só vou sempre achar aqui, retificação de exercícios anteriores. Ela basicamente é bem fácil de fazer. Fatos que alteram o PL total. O que vai acontecer? Acréscimo por lucro. Ou redução por prejuízo, claro, né? Se eu tiver lucro, o prejuízo vai aumentar. Redução por dividendos, porque ele vai lá para o passivo circulante, eu vou retirar esse valor da empresa e vou distribuir para os meus sócios. Acréscimo por doação, subvenção, estou ganhando alguma coisa, né? Acréscimo por subscrição ou integralização de capital, está aumentando o meu PL. E o que não afeta? Fatos permutativos. Ali eram fatos modificativos. E aqui é só permutativo, só tá dando em círculo, né? Aumento de capital com lucro, eu estou tirando de um lugar, colocando no outro. Reversão de reserva, reversão de reserva para conta de prejuízo. E compensação de prejuízo com reserva. Também estou tirando de um lugar, estou tapando o buraco com o negócio, né, o conteúdo de outro lugar. A DMPL, demonstração destinada a evidenciar em um determinado período a movimentação das contas que integram o PL. Ela fornece indicações importantes para os usuários sobre as movimentações do PL como um todo, além da destinação da conta de lucros. Por quê? Porque eu vou ver todo o patrimônio, incluindo a questão de capital, incluindo também as outras movimentações dessas contas, né, por exemplo, compensação de prejuízo. Eu vou conseguir ver vou ter uma visão muito mais abrangente do que a DLPA. Hoje também com a DRA, né, vou ter essas outras contas dos resultados abrangentes. Essa demonstração serve para que sejam visualizados aumentos de capital, dividendos, constituição e reversão de reservas, propostas de distribuição de lucro e também os tipos das reservas criadas. Os tipos. Ela não é obrigatória pela 6404, não, mas pela CVM e adicionaria aqui o CPC 26. Vai depender da pergunta que vai cair para você. Mostra a formação e utilização de todas as reservas e não apenas a movimentação do lucro ou distribuição do lucro do exercício. Melhor compreensão do cálculo de dividendos obrigatórios, ou seja, né, você consegue ver de uma maneira mais ampla. Ela também é recomendada para as fechadas e limitadas. Todo mundo faz, todo mundo gosta dela. A DLPA pode ser incluída se elaborada e publicada pela companhia. Para tanto, uma das colunas da DMPL será de conta de lucros ou prejuízos acumulados. E aí, o que a gente tem aqui de questão? A movimentação
ocorrida nas contas de reserva de lucros em um determinado período é evidenciada na seguinte demonstração: A. Balanço. B. Demonstração dos fluxos de caixa. C. Demonstração das mutações do patrimônio líquido. E D. Demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados. E aí, o que vocês acham? Veja, nessa aqui, por um acaso, a resposta foi C, que foi a demonstração das mutações do patrimônio líquido. É responsável por apresentar a movimentação de todas as contas, incluindo as reservas. Eu achei bem curiosa, porque ela tinha também, ó, a DLPA, a movimentação ocorrida na conta de reservas. E por que não foi DLPA? Porque a DLPA, ela mostra a destinação, ó, do... É junto isso aqui, tá? Lucro. No caso, acumulado, né? Mas como a gente não tem mais acumulado, é um acumulador. Ou do exercício. Mas das reservas em geral, então é a DMPL. Eu achei bem safadinha essa questão. Malandra pra caramba. Uma das mais simples e das mais malandras que eu já vi no universo. Sem vergonha essa questão. Então, deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Não era isso que eu queria mostrar para vocês, só para vocês sentirem, né, como uma questão pode ser simples e ao mesmo tempo complexa, que era o caso dessa questão em especial, e também da DLPA e da DMPL, né, como, ainda bem que deu sorte, né, delas se complementarem, ninguém ficou triste, né, nessa situação, como a DLPA demonstra a distribuição dos lucros, como a DMPL mostra todo o patrimônio, as reservas, capital social, prejuízo, e aí entender essa diferença, né? Pode cair questão teórica, prática, de vez em quando, né? Mostra essa questão da reserva, de vez em quando o legal cai, 5% e 20% do capital. Não se esqueçam, se tiver um capital muito alto e uma reserva baixa, você não precisa nem se preocupar com os 20%. Então aí você fica bem tranquilo. Não esquece da diferença da reserva de contingência para o passivo contingente. Aí um passado, o outro é futuro. Se você lembrar dessa questão, vai ser tranquilo. E os outros detalhes, eu daria uma estudadinha nos tipos de reserva. Se você não lembra, eu daria uma estudada nisso aí. É uma matéria, eu acho bem gostosa essa matéria, assim, né? Falar sobre os tipos de reserva, falar sobre o PL em particular. É uma área, assim, que eu acho legal, se a gente comparar com outros assuntos, né? Que a gente tem bem áridos em contabilidade. Falar sobre DMPL e DLPA eu acho um assunto bacana. E também, se você estudar DMPL, você de quebra acaba estudando um pouco da DRA. Vai de brinde uma DRA para você, que é um outro assunto que pode aparecer. Então era isso, né, que eu tinha para essa aula, esses dois assuntos, e também sempre desejando aí boa sorte para vocês.